Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Palhaçada Protestante é o título de uma obra do reverendo padre Júlio Maria Lombardi, um grande missionário católico e controversista que, desde o seu quartel-general em Maio-Mirim, Minas Gerais, no seu jornal O Lutador, combatia de um lado os protestantes e de um outro lado os maçons e com eles também os espíritas. Ele reuniu então, nesse livro, Palhaçada Protestante, alguns artigos que havia escrito para esse jornal. E ali mostra que o protestantismo não deixa de ser isso, uma grande palhaçada, um teatro, um circo. Afinal de contas, o protestante se diz cristão, mas ele é qualquer coisa menos isso. É uma verdadeira palhaçada. Não é cristão, coisa nenhuma. E da mesma forma, em nosso tempo, nós podemos falar da palhaçada ecológica, onde nós vemos pessoas aqui, ecologistas disfarçados de católicos, indo para uma reunião supostamente católica para supostamente adorar a Deus, quando na verdade o que eles estão indo fazer ali é participar de um culto verdadeiramente pagão, em honra, em tributo ao Deus planeta Terra, ao Deus meio ambiente, enfim, entidades pagãs que em outra época recebiam nomes diferentes, como Gaia, por exemplo, dentre outros nomes, de repente Pan, ou, para nós aqui do Brasil, Tupã. Enfim, dizem-se católicos, mas a preocupação deles não é em fazer penitência pelos seus pecados, mas é fazer penitência pelos pecados ambientais. É isso que nós encontramos nessa entrevista, na verdade, nesta reportagem do Instituto Humanitas Unicinos, que aparece com a seguinte manchete: Papa Francisco em Portugal. Jovens irão compensar o CO2 não comendo carne ou indo ao trabalho a pé. É muito interessante boa parte do texto que está aí nessa reportagem, eu vou ler para vocês e nós vamos tecer alguns breves comentários a esse respeito. Para expiar, note bem, expiar com X, trata-se de expiar pecados. Expiar no sentido de compensar e de satisfazer. Sabe os nossos pecados contra Deus? Contra o nosso próximo, nós precisamos expiá-los por meio da penitência, expiar com X. E aqui ele vai falar de uma outra categoria de pecados, uma novidade, uma palhaçada, afinal de contas. São os pecados de emitir dióxido de carbono na atmosfera. Diz assim: para expiar o grave pecado, ou seja, um pecado mortal, pode levar ao inferno. Pecado grave é isso, ao menos na teologia católica. Para expiar o grave pecado de emitir CO2 na atmosfera, com viagens aéreas poluentes suficientes para chegar a Lisboa, Portugal, onde se juntará a Jornada Mundial da Juventude, de 2 a 6 de agosto, os papaboys, ou seja, os peregrinos que estão indo para lá, com certeza deve incluir também as papagirls, né? Mas aqui apenas refere como papaboys, estão prontos para penitências de vários tipos, declinando, é assim que está escrito, declinando o tema da encíclica verde Laudato Si. Para começar, quem vier para a capital portuguesa de avião vai poder perceber como é que é ser carbon free, livre de carbono, e equilibrar a poluição da produção, para equilibrar a poluição ou evitar a poluição entre as várias opções que vão ser oferecidas. Quais são essas opções? São as seguintes: para os peregrinos, sugere-se uma série de possibilidades entre não ir de carro ao trabalho por até 2 anos. Preste atenção, porque você foi na Jornada Mundial da Juventude. Atenção, se você foi. Olha a possibilidade. Você vai ter a opção de não ir de carro ao trabalho por até 2 anos. O tempo é calculado em uma distância de casa ao trabalho de 10 quilômetros, ou seja, nos dias úteis, você vai ter que andar a pé 20 quilômetros, ok? Então, essa é a proposta. No espaço de 2 anos. Ou seguir uma dieta vegetariana por menos de 1 ano. Não se especifica exatamente quanto, mas fique tranquilo. Menos de 1 ano, dieta vegetariana. Antigamente os católicos faziam a quaresma, isso era muito rigoroso. Muito rigoroso. Tão rigoroso que até havia aqueles excessos chamados
carnaval porque as pessoas iam ficar sem carne durante 40 dias. E elas ficavam sem carne durante 40 dias pelos seus pecados contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo, mas principalmente contra Deus, né? Contra Deus nosso Senhor. E as pessoas faziam isso. Aqui está se falando em menos de um ano, mas veja, menos de um ano pode ser 364 dias, pode ser meio ano. Isto é mais do que uma quaresma, seguramente mais do que uma quaresma. Então, isso por uma viagem que você fez do lugar onde você está até Lisboa. Pense bem nisso. Deveriam ter dito isso antes, não é verdade? Mas bem, você vai ter essas opções. Seguir uma dieta vegetariana. Ou ainda, olha só, ou ainda apoiar programas de recuperação de espaços verdes com plantio de pelo menos 65 novas árvores. Que tal você mesmo tentar fazer isso? Faça você mesmo. Plante 65 árvores para compensar uma viagem de avião, digamos, para o pessoal aqui do Brasil, atravessando o Oceano Atlântico, indo até a cidade de Lisboa. Né? Imagine uma pessoa que está na Itália também, fez a viagem. Bom, agora você tem essas 3 belas opções. As recomendações, quase como preceitos, atenção, quase como preceitos sobre como compensar as emissões de dióxido de carbono produzidas pelas suas viagens aéreas. Por exemplo, nenhum regresso de Atenas a Lisboa são gratuitos para a atmosfera. 1.746 quilogramas de dióxido de carbono, então, são lançados, não é, na atmosfera, gases poluentes. De acordo com um app JMJ Lisboa 2023. Ali há também um manual para entender melhor o impacto ambiental e uma calculadora para você saber exatamente. Eu já vi pessoas assim que calculam. É algo muito longe da nossa realidade aqui, né? Mas em fazer uma breve pesquisa sobre essa matéria, nós acabamos descobrindo coisas muito grotescas, né? E uma delas é que há pessoas que em artigos, eu não sei se eles realmente fazem isso, mas está escrito, né? Vamos levar pelo que está sendo dito. Então, calculam, no final do ano, veja, nós católicos fazemos exame de consciência dos nossos pecados. Aqui, as pessoas fazem um exame de consciência no final do ano de quanto gás carbônico ou dióxido de carbono, enfim, emitiram no ano, comendo, viajando, etc, etc, etc. Isso parece uma coisa absurda, mas é uma espécie de ascetismo pelo mundo, por esse mundo. Veja como as pessoas amam esse mundo que será destruído pelo fogo, como nós mencionamos em nosso vídeo live sobre a bênção da geleira. Né? E assim eles têm um sério problema com as vacas, com os bois, com o gado de uma forma geral, porque afinal de contas, pelo menos na Europa, os animais da fazenda produzem mais emissões do que carros e vans juntas, combinadas, combined. Veja só. Então, o que nós vamos fazer? Vamos prejudicar os fazendeiros. Vamos deixar de consumir carne para, entre aspas, não emitirmos, né? Não permitirmos que seja emitido gás poluente na atmosfera. Curioso isso, porque a minha impressão, pelo menos a princípio, antes de me familiarizar com toda essa sabedoria contemporânea a esse respeito em questões ambientais, eu pensei que a melhor maneira de nós pouparmos a atmosfera, então, desses riscos seria não poupando as vidas e fazendo com que o gado, então, continue aí emitindo o gás carbônico, mas seria justamente comendo. Então, eu penso, pelo menos pensava eu, uma dieta carnívora seria a melhor solução. Quanto mais carnívoros formos, mais nós vamos estar impedindo que esses gados aí fiquem vivos e estejam poluindo a atmosfera. Bom, talvez seja ingenuidade minha, não tenho essa sabedoria do mundo que o alegado Papa Francisco tanto tem e tanto esboça nos seus discursos. Discursos, muitos deles feitos em viagens não só caríssimas, mas que também lançam muito dióxido de carbono na atmosfera. Nós soubemos que não faz muito tempo, não faz um ano, esteve ele em Cazaquistão. Muito em breve ele pretende ir também para a Mongólia, um lugar que tem lá um punhadinho de católicos, parece que 1.300, algo assim, a população
de católicos na Mongólia, mas ainda assim ele vai até lá. E claro, não vai a pé, ele vai de avião. Quem vai a pé, meu caro, é você vai a pé ali para o seu trabalho. Você faz isso, mas a indústria não faz isso e principalmente a elite não faz isso. A elite quer ver você em um cubículo, quer ver você numa zona limitada de ação, quer ver você quase imóvel. Essa elite do meio ambiente, da ecologia, quer confinar a população, né, em pequenos lugares, em pequenas acomodações, onde tenham tudo ali, como que, digamos, sabe aqueles animais que nós vamos abater? Então nós colocamos eles em viveiros. Né? Então seria isso para o comum dos mortais, para as massas. As massas, elas têm que sair inclusive dos campos onde estão poluindo a atmosfera. Vamos, pessoal, vamos todo mundo lá para os centros urbanos, em determinados lugares onde nós queremos que vocês estejam. E lá vocês vão estar muito bem paradinhos, andando a pé, vivendo de uma maneira até pré-industrial. Mas as elites não. As elites, nas suas reuniões sobre o meio ambiente, etc, 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 inclusive o próprio Bergoglio, eles não são tão econômicos assim. E certamente não vão fazer as penitências que eles impõem aos outros. Pelo contrário, eles vivem uma vida muito acima da média e, além disso, não se incomodam de estar aí gastando toneladas e toneladas de gás carbônico para controlar, para fazer políticas, né, que, mascaradas de verde, na verdade, vão hastear em nossas cidades a bandeira do comunismo. Comunismo disfarçado de ecologismo. E por isso que nós dizemos que isso não passa de uma grande palhaçada. Isso é mais política do que realidade. E isso certamente não é nada de religião. Isso não é uma prática comum e tradicional do catolicismo. Isso é, na verdade, a utilização de termos católicos, doutrinas como pecado, penitência, para fins politicamente corretos, para fins da Agenda 2030, para fins das elites, que querem essas coisas todas, esse peso, esse jugo, para as massas, para melhor controlá-las, para melhor dominá-las, para melhor enganá-las e seduzi-las. São lobos em pele de ovelha, são pessoas que estão dispostas a colocar sobre os vossos ombros um jugo pesado, mas eles próprios não seguem por aí. Eles querem os campos e as terras todas para eles disporem ao seu bel prazer. É isso que nos parece quando nós enfrentamos e verificamos toda essa questão, esse novo dogma que eles fazem do meio ambiente. Deus veio aqui nessa terra e o que ele pediu era que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Disse até mais, Nosso Senhor foi além. Disse que nós nos amássemos como ele nos amou. Essa gente, esses idólatras, pagãos disfarçados de ecologistas, estão dispostos a prejudicar a economia, a prejudicar o seu próximo realmente. O ganha-pão, o sustento das pessoas, o bem comum da cidade, o desenvolvimento dos povos, estão dispostos a sacrificar tudo isso, a prejudicar o seu próximo, pelo seu bem-estar. Vocês podem ter certeza disso, que há muito amor próprio em toda essa história, e, seguramente, as plantas, os animais, etc, etc, etc. Uma verdadeira inversão dos valores, e é por isso que eu achei muito oportuno tratar desta grande palhaçada que está acontecendo na Jornada Mundial da Juventude 2023. Denúncia feita, meus caros. Vamos agora tomar isso também como uma lição para nós. Vejam só como os mundanos, eles cuidam de fazer penitências para esse mundo. Olha os sacrifícios que eles estão dispostos a fazer por um mundo perecível. Nós que temos diante dos nossos olhos pela esperança que nos é comunicada pela fé, que é alentada, alimentada, cresce com a caridade. Nós temos em vista um mundo que não perece, que não tem esses problemas de poluição e todas essas coisas. Um mundo, aliás, que, governado pela divina providência, certamente vai conseguir, sendo governado como é por Deus, ter as melhores soluções. E soluções que não levam ao sacrifício do bem comum, que não levam ao sacrifício e detrimento, não é, do nosso próximo. Ora, nós que sabemos disso, temos isso em mente, devemos procurar imitá-los naquilo que eles fazem de bom, que é o esforço. Eles não param. Eles trabalham, eles usam todos os meios para chegar ao seu fim, que não é um fim bom. Nós também devemos usar todos os meios, inclusive a penitência,
para chegar ao fim último, que é a salvação da nossa alma. Por isso devemos nos esforçar para ser verdadeiramente bons católicos. Ao mesmo tempo que devemos ter muito claro para nós mesmos que as pessoas que infelizmente hoje em dia são consideradas, se julgam, pelo menos uma boa parte delas, católicos, estão trocando os dogmas da fé, da nossa santa religião, por essas bandeiras do mundo, essas bandeiras do século. E aí nós temos um motivo a mais para fazer penitência, um motivo a mais para chorar, um motivo a mais para rezar por essas pessoas. Vejam só, a preocupação de Bergoglio não é com a imodéstia, que leva tantas almas para o inferno. Não é a fornicação, não é a sodomia, não são esses pecados. Pecados, muitos deles, contra a natureza. Sim, contra a natureza que Deus nos deu, contra os planos de Deus. Não, isso não. Só com a natureza entendida no sentido mais cru, entendida no sentido mais pagão desse termo. Só com isso ele se preocupa, com o que não é pecado. Agora, com o que é pecado, essas pessoas não se preocupam. Então, preocupemo-nos nós. Quanto a nós, nós devemos buscar a glória de Deus e nós devemos buscar reparar as ofensas dirigidas ao Sagrado Coração de Jesus durante esse tempo da JMJ Lisboa 2023. Então, façamos isso. Muito obrigado pela vossa atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.